Fala galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área mais uma vez. Hoje vamos postar os palpites dessa segundona, dia 3 de 4. Obviamente não temos grade cheia como sábado e domingo, mas temos algumas boas oportunidades de entrada no mercado. Mas de antemão, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão curtindo o nosso canal. E para quem está chegando agora, se gostar do conteúdo, do nosso material que a gente separa com tanto carinho, peço que deem like no vídeo e siga o canal caso não siga. E ative o sininho para receber nossas notificações assim que os vídeos forem postados. E antes dos palpites da segunda-feira, vamos ao resumão do sábado. Vai ser que tem um resumo resumido, porque foram muitos jogos, muitos jogos. Nós tivemos 57 entradas e tivemos um aproveitamento espetacular. Apenas 6 palpites não entraram, então foi um dia de chuva de greens. E quem usou nossos palpites para montar seus bilhetes conseguiu forrar uma graninha legal. Em relação aos bilhetes premiados, deixamos dois, né? O primeiro entrou normalmente, União Berlim venceu e mais de um gol e meio do Leipzig. No segundo bilhete o Arsenal também venceu, no entanto o São Lourenço empatou o jogo, tivemos em reembolso. Então o bilhete entrou com uma aposta normal do Arsenal. Mas de qualquer forma foi lucro também, né? E um lucro nunca pode ser rejeitado. Mas então, sem mais delongas, vamos aos palpites dessa segunda, dia 3 de 4. Vamos lá então. Série A da Itália, 28ª rodada, às 13h30, o Empoli recebe o Lecce. As duas equipes têm ataques fracos, média de gols inferior a 1 por partida. Nos últimos 10 jogos, o Empoli teve under 3,5 em 8 e o Lecce em 9. Para quem quer fazer uma aposta um pouco menos conservadora, dá para entrar no under 2,5. E para compor o bilhete, dá para entrar no under 3,5. 26ª do Campeonato Polonês, às 14 horas, Stal Mielec recebe o Jagiellonia. É uma situação parecida com o jogo anterior. Os ataques não são muito ativos. Nos últimos 10 jogos do Stal, bateu under 3,5 em todas elas, enquanto no Jagiellonia bateu em 9. Então aqui nós vamos de under 3,5. Às 14h30, pelo Campeonato Turco, Istanbulspor recebe o Karagümrük. A equipe da casa está um pouco melhor na tabela. São dois times que têm média de gols muito alta. O Istanbulspor superior a 3 gols por partida. O Karagümrük superior a 4 gols por partida. O Istanbulspor marcou em 8 das últimas 10 partidas. O time visitante marcou em todas as últimas 10. Então aqui eu gosto de duas entradas. O over 2,5 e um gol para sair no primeiro tempo. Reservas do AZ contra Graafschap. 15 horas, campeonato da segunda divisão da Holanda. A famosa Holandinha, né? Ela tem um mercado de gols muito bom para operar. E nesse jogo as duas equipes têm média de gols superior a 3 por jogo. A taxa de over 1,5 gira em torno de 90%. Dá para arriscar no over 2,5 com uma odd melhor, mas uma entrada mais safe para montar o bilhete nós vamos de over 1 gol e meio. Também na Holandinha, às 15 horas, os reservas do PSV recebem o Roda. É uma situação semelhante ao jogo anterior também. São dois times que possuem média de gols bem alta. Nos últimos 10 jogos, os reservas do PSV bateram over 1,5 em 9 e o Roda em 8. A partida também dá para arriscar um over 1,5, 2,5 aliás. E com odd um pouco mais baixa, temos o over 1,5 para compor o bilhete. Campeonato francês da segunda divisão, 29ª rodada, Guingamp recebe Bordeaux. O Bordeaux vem na parte de cima da tabela, vem brigando pelo acesso. Vem de 10 partidas seguidas fazendo gol. O time da casa marcou em 9 das últimas 10 partidas em casa. Então temos a tendência de um jogo com gols. Gosto das entradas de over 1 gol e meio e mais de 0,5 gols no primeiro tempo também. Qatar, 18ª rodada, Al Arabi contra Salal. O Al Arabi é o vice-líder da competição, vem brigando pelo título com o Al Duhail. Nas últimas 10 partidas em casa ganhou 8, enquanto que o Salal é o lanterna da competição e só ganhou uma partida de fora de casa no campeonato. A equipe da casa favorita e aqui vamos de casa vence. 16 horas, La Liga, 27ª rodada, o Valência recebe o Rayo Vallecano. O Valência está na luta para escapar da degola, joga em casa com o apoio da torcida. Vem de uma reação com vitória nas últimas 2 partidas em casa, enquanto que o Rayo vem de 2 derrotas seguidas fora de casa. Também aproveitando as odds que estão bem boas para esse jogo, nós vamos de casa empate anula. Também às 16 horas, 34ª rodada da segunda divisão do Campeonato Espanhol,
O Albacete recebe Las Palmas. São um jogo com duas equipes da parte de cima da tabela, ambos os times brigando pelo acesso ainda. São duas defesas sólidas, deve ser um jogo truncado. Os dois times têm médias altas de jogos com under batendo. Então aqui nós vamos com under 3,5. Campeonato Egípcio, 23ª rodada. O Aras El Rodoud recebe o Empi. São duas equipes com ataques bem fracos, com média de gols bem baixas. A taxa de under 3,5 na faixa de 90% para ambas as equipes. E aqui cabe uma entrada de under 2,5 ou under 3,5 com uma odd um pouco mais baixa para montar um bilhete ou uma múltipla. Segunda divisão do Campeonato Argentino, às 17h10. O Atlético Atlanta recebe o Mitre. São dois times fracos da parte de baixo da tabela. Os dois ataques estão entre os piores da competição. São meio que inoperantes mesmo. E aqui vamos de under 2,5 gols. 18 horas, 10ª rodada do Campeonato Colombiano da segunda divisão. O Cúcuta recebe o Bogotá. O Cúcuta está na parte de cima da tabela, enquanto que o Bogotá é vice-lanterna. Em 5 jogos em casa, o Cúcuta ganhou 4 e empatou 1. Já o Bogotá jogou 4 partidas fora de casa na competição e perdeu as 4. Então aqui casa vence. Campeonato Argentino, Belgrano recebe o Sarmiento Junín. São duas equipes que transitam na parte intermediária da tabela. Possuem médias baixas de gols em seus jogos. O Belgrano tem um dos piores ataques da competição. Nos últimos 10 jogos, o Belgrano bateu under 3,5 em 9 e o Sarmiento em 8. Uma entrada de under 2,5 é bem justa também. E para quem prefere uma aposta mais safe para montar uma dupla, dá para ir de under 3,5. O Central Córdoba recebe o Arsenal Sarandi às 21h30 pela 9ª rodada do Campeonato Argentino. É uma análise parecida com a do jogo anterior. Equipes da parte de baixo da tabela, média de gols baixo, ataques fracos, tendência de jogo truncado e com poucos gols. Aqui vamos de under 3,5. E para finalizar a grade do dia, Campeonato Colombiano, 11ª rodada, às 22h10. O Júnior, que é o vice-lanterna, recebe o Aliança Petroleiro em 9º. São times com baixas médias de gols também, ambos com menos de 2 gols por jogo. O Júnior tem o pior ataque da competição, tendência de jogo com também tendência de jogos com poucos gols. E aqui vamos de under 2,5. E no bilhete premiado do dia, hoje vamos dar uma ousada, como a gente vem numa sequência muito boa de bilhetes. Gravamos os últimos 5 ou 6, se eu não me engano. Vamos dar uma ousada, pegar uma odd um pouco maior para ver se bate. Aqui vamos de Valência empate anula aposta e de Cúcuta Deportivo. A odd de 2,30 é uma odd muito boa. Então, por hoje era isso. A grade do meio da semana tende a ser um pouco mais tranquila, principalmente na segunda e terça-feira. Mas amanhã voltamos com mais um vídeo de palpites. Quero agradecer novamente quem chegou até aqui, quem gosta do canal, quem gosta do nosso conteúdo. Aproveitar para pedir quem ainda não deixou seu like, que deixe seu like, que siga o canal, que ative o sininho. E eu quero ver se essa semana eu começo a postar shorts com os resultados mais rápidos, para deixar todo mundo antenado dos nossos resultados. Beleza? Era isso, galera. Até amanhã. Valeu!